no estado do Rio, o que o movimento tem reivindicado aqui no estado do Rio, como anda a reforma agrária, Cosmo? Então, bom dia a todos. É o seguinte, mais uma vez, né, ao longo dos anos a gente vem vindo para a capital para fazer mobilizações junto aos órgãos públicos e denunciar a situação da reforma agrária e que infelizmente a gente tem que dizer, né, para quem nos escuta, que não avança a questão da reforma agrária, não avança a situação de quem vive no campo hoje. Infelizmente, por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo uma reunião com o INCRA, onde o INCRA já inicia a reunião apresentando um monte de regulações que vão ser feitas pelo INCRA, pelo governo federal, para travar ainda mais, burocratizar ainda mais o processo de desapropriação de terras. Então, ou seja, é o governo dizendo que não tem desejos, não tem vontades de fazer avançar a reforma agrária e a obtenção de terras no país. Bom, essa semana foi posto pela sociedade para nós como sendo a jornada do Abril Vermelho, né? Na verdade, a gente, nesse mês de abril, vem para a cidade, vem para o povão denunciar a situação do crime no campo, do crime na área rural, muito marcado pelo assassinato dos companheiros de Eldorado dos Carajás. E aí acabou virando cotidiano nosso, né? Acabou virando, todos os anos a gente acaba fazendo mobilizações. Aí a gente aproveita esses dias, essa semana no caso, para pautar com o INCRA as demandas de desapropriação, a demanda de lentidões de desapropriação que existe há muito tempo, infraestrutura nos assentamentos que não funciona, que não existe, ou seja, famílias que vivem em lotes que alagam, que não conseguem plantar, lotes que são inviáveis para a produção, demandas de crime no campo, que ultimamente tem sido cada vez, já é uma coisa cotidiana, né? Então hoje não tem nenhum sistema de segurança que atenda quem vive na área rural. Então vários assentados sofrem ameaças de pessoas que tentam, e não só sofrem ameaças, né? Em alguns casos são assassinados por conta dessa desorganização fundiária, desse não desejo de fazer de fato uma reforma agrária. Bom, então a gente vem para o INCRA para exigir as pautas, que são pautas antigas, a gente até ri que na verdade não há inovações, né, sobre as pautas. A gente vem aqui então reivindicar que eles atendam essas pautas e as coisas avançam muito lento e aí outras nem avançam. Tem casos, por exemplo, de estar na beira de sair a desapropriação e o INCRA, pela sua lentidão, sua desorganização, não consegue fazer. Outras situações que acontecem junto ao judiciário. Sabendo disso, a gente tem hoje à tarde uma atividade no judiciário, onde está marcada uma reunião com o judiciário para poder resolver algumas questões que ficam travadas lá. Quando o governo federal destrava aqui pelo INCRA, no caso pelo órgão responsável pela reforma agrária, bate no judiciário e no judiciário ocorrem casos que é onde os fazendeiros, os ricos, né, se apoiaram para travar a reforma agrária. Ocorrem casos emblemáticos de 5 anos, um decreto de desapropriação, como foi citado agora há pouco ali da Fazenda Arroz Dourado, né, o acampamento Madre Cristina na região norte do Rio. 5 anos um processo de desapropriação em vez de efetivar, basta só o juiz assinar. E ele simplesmente senta em cima e não assina e pronto. Então, até esse tipo de situação a gente tem. Então, hoje vai ter uma reunião no judiciário na parte da tarde, à noite, hoje à noite ainda, vamos lá. A gente vai ter atividade na ABI, o ato, que a gente está chamando ato pela reforma agrária, com o objetivo de discutir com a sociedade, expor para a sociedade um pouco as quantas anda a reforma agrária, né? Que nesse governo, repito, nesse governo não avançou a reforma agrária. O governo está entregue às forças que são contra a reforma agrária, que são contra os trabalhadores. Está entregue a essas forças hoje que ditam a ordem do governo. A prova disso, por exemplo, é que amanhã a gente terá uma reunião com o INEA. Aí olha só, no INEA tem algumas questões que destravam aqui no INCRA, que destravam no judiciário e para no INEA, no órgão ambiental. Curioso, se for uma empresa do agronegócio, do arco metropolitano, dos grandes empresas, dos projetos do PAC, né? Se for alguma dessas, se acelera rapidinho resolve. ThyssenKrupp em Santa Cruz, o arco metropolitano Porto do Açu, assim, problemas ambientais que estão ali, em um mês, se destrava. A gente tem casos de 5, 10 anos com problemas ambientais que não se destravam. Então, outra metodologia que eles usaram para travar a desapropriação, para travar o avanço da reforma agrária, para travar a regularização dos assentamentos. Quando o INEA segura problemas, questões ambientais de resolver, acaba atrasando os créditos. Então, as condições de vida das famílias no campo não são melhoradas, porque a gente vive lá, tem a terra,
tem a vontade de trabalhar, mas não tem condições de trabalhar, porque não tem nenhum investimento para isso. Então amanhã terá reunião com o INEA para isso. E por último, na quarta-feira, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente vai estar fechando a pauta na quarta-feira, denunciando para a sociedade um pouco da situação das grandes empresas, né, os impactos ambientais, os crimes que vêm sendo cometidos. Então a gente vai estar denunciando para a sociedade um pouco do que o capital vem fazendo com a terra e com a vida no Brasil, né? Bom, e em Brasília, nesse momento, tem companheiros também fazendo luta, estamos com acampamento lá em Brasília, fazendo reivindicações, tentando ver o que daqui está travado, já joga para lá também para poder fazer pressão. Então, esse mês de abril, essa semana de abril, é a semana onde nós estamos na rua para dialogar com a sociedade a necessidade da reforma agrária e também cobrar a agilidade do governo, tendo em vista que, infelizmente, a lentidão continua, né, nesse órgão que hoje é que é representado pelo INCRA. Muito obrigada, Cosme. Então tá aí, Denise, o Cosme